aleluia, até a planta dos pés. Cobre a família, Deus, cobre, Senhor, pelo poder do teu santo nome, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos a vida dela. Amém, amém. Glória a Deus. Só da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Podem se assentar, glória a Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Eu queria que você tirasse um momentinho aí no seu lugar sentado e que você comece a adorar o Senhor de todo o seu coração. Abra sua boca e comece a dizer que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é bom, perfeito. Abra sua boca, igreja, não é para mim, é para Ele, é tudo para Ele, todas as coisas são para Ele. Ele é santo, não há outro maior do que Ele, não há outro Deus a não ser Ele. Ele sempre foi, Ele sempre é, Ele sempre há de ser. Aleluia, Senhor Deus, nós te honramos, nós bendizemos o teu santo e poderoso nome, Pai. Graças nós te damos porque o Senhor é bom. Aleluias. Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas, no capítulo 22. Foi a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para esta noite. Lucas 22. Tu és bom, Jesus. E por tema dessa pregação, o Senhor deu uma pergunta. Tu me amas? Eu queria que a igreja repetisse. Tu me amas? É o tema da pregação desta noite. Acompanhem comigo o texto, lá no versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães, sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: vão e preparem a refeição da Páscoa para que comamos juntos. Onde o Senhor quer que preparemos? Perguntaram. Então ele respondeu: logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, digam ao dono: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual eu comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande, no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Então eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Repitam comigo: tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que agora não voltarei a comê-la até que se cumpra o reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disso, tomem isto, partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu. Depois o partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice do vinho e disse: este é o cálice da nova aliança confirmada com o meu sangue derramado como sacrifícios a vocês. Até aí. Aqui Jesus ele já havia cumprido um ministério maravilhoso, um ministério perfeito. Por onde ele passava, milagres aconteciam, coisas miraculosas, extraordinárias no nome dele, ali, por onde ele passava, ele fazia. E em 3 anos, Jesus fez coisas grandiosas que, com mais de 2000 anos, aqui estamos nós, falamos do Senhor novamente. Ele mudou a história, ele dividiu a história no antes e no depois. E aqui nesse momento já estava perto do sacrifício que ele faria por nós para que nós se achegássemos novamente ao Pai, fosse cumprido. E ali Jesus, ele mandou com que Pedro e João procurassem um lugar para ele ceiar ali, no último momento com seus discípulos. E Jesus, ele gostava de sentar à mesa e comer, e estabelecer a comunhão.
E foi o primeiro ponto que o Senhor ministrou ao meu coração. Nós temos que ter comunhão. E a mesa, olhem para cá. Se nós observarmos essa mesa, nós podemos compará-la com a nossa vida. Ela tem 4 pernas e um tampão. As pernas são aquilo que dá o sustento. E o tampão é a nossa vida. Ali nós podemos ver a oração, a palavra, o jejum e a obediência. Se tirar um deles, possa ser até que fique de pé por alguns instantes, mas se colocar algum peso, vai cair. Assim é a nossa vida. E a mesa ela é lugar de comunhão, é lugar de conversas, é lugar de correção, é lugar onde nós alimentamos não somente o nosso corpo físico, mas também nós podemos alimentar o espírito. E a comunhão e a unidade, ela nos torna mais fortes. Quando nós estamos unidos num só corpo, nós somos mais fortes. Quando eu pego na mão dos meus irmãos e falo, vamos juntos, nós nos tornamos mais fortes. Aleluias. Acompanhe comigo na sua Bíblia, versículo 31. Então o Senhor disse, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse, Senhor, estou pronto para ir à prisão e até morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu, Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Glória a Deus. E é sobre Pedro que nós vamos falar essa noite. Pedro. Pedro, como nós sabemos, ele era pescador. E ali no livro de Mateus, relata que quando Jesus o encontrou, o primeiro encontro, a primeira frase que Jesus disse foi, siga-me. E ali Pedro, ele se tornou um dos 12. E é interessante que quando nós lemos todos os evangelhos, nós vamos ver que Pedro, ele funcionava como uma espécie de porta-voz dos discípulos. E Pedro, ele era um homem de personalidade muito forte. Muito forte. E ele era pescador, e ele era um homem de educação limitada. Ele era um homem do trabalho árduo, do trabalho braçal. Mas a ignorância que vinha não era por conta disso, mas era por conta da personalidade de Pedro. Tanto que Jesus, ele muda o nome dele, antes era Simão, que quer dizer ouvinte, o Senhor fala, agora é Pedro. Pedro quer dizer rocha, quer dizer firme. Por que Jesus mudou o nome de Pedro? Porque Jesus estava anunciando ali, mesmo que ele ainda não entendesse, um novo caráter, um novo homem que Jesus já estava lapidando. Só que ao longo dos evangelhos, conforme nós fomos lendo, nós vamos ver que Pedro, ele era impulsivo, ele era contraditório, Pedro, ele era egoísta, Pedro, ele queria se sobressair sobre os demais, mas Pedro também tinha muitas virtudes. Pedro, ele era corajoso. Pedro, ele era ousado. E Pedro, ele sabia se impor. Ele era um homem que tinha opinião própria. Só que, irmãos, não adianta nada ter personalidade e não ter maturidade. Talvez você seja uma pessoa que tem muita personalidade como Pedro, mas se você não tiver maturidade, não vai adiantar de nada. Você vai acertar, mas os seus erros vão ser maiores e vão se sobressair aos seus acertos. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 2, que ele fala sobre o alimento sólido e o leite materno. E ali ele diz que não deu o alimento sólido porque não estavam preparados. Quantos de nós temos personalidade, mas não temos maturidade? Quando o Senhor me disse isso, foi um tapa. Porque muitos de nós somos pessoas que temos tantas virtudes, mas a nossa falta de maturidade nos atrapalha.
Vou dar um exemplo sobre Pedro. Quando eles estavam ali naquele mar agitado, lá se vem Jesus andando sobre as águas. E aí Pedro fala, se és tu, Cristo, deixe que eu ande sobre as águas. E Jesus disse, venha. Pedro, ousado, caminhou sobre as águas, só que afundou. Por que Pedro afundou? Porque ele teve ousadia, mas teve falta de fé. Ele foi fraco. E muitas das vezes na nossa caminhada com Cristo nós somos dessa maneira. Nós até somos ousados nas nossas atitudes, mas as nossas fraquezas, a nossa falta de fé, os nossos defeitos nos atrapalham. Glória a Deus, aleluias. E assim somos nós. O Senhor está te convidando essa noite a você ter mais maturidade. O Senhor essa noite está dizendo para ti que tu pode até ter personalidade, mas se você não tiver a maturidade devida, de nada adianta. É necessário que o Senhor trabalhe em você. Pedro, ele tinha acompanhado Jesus, sabe, no seu mais íntimo aqui durante toda essa terra. Só que Pedro ainda não tinha entendido o real propósito de estar com Jesus. Ele diz para Jesus, Senhor, estou pronto para ir à prisão e até morrer ao seu lado se for necessário. Aí Jesus fala, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Os irmãos abram comigo lá em João. Aleluias. João 21, que é o texto dessa noite, que o Senhor quer falar ao nosso coração. E deixe aberto. Glória a Deus. Aleluias. E ali Jesus, assim foi cumprido a profecia que o profeta Isaías havia dito, que ele havia de ser preso. Então Pedro, ele passa por um momento muito complicado. Muitos já haviam saído, Jesus já havia sido entregue. E ali ele estava sentado. Ele conseguiu entrar, aleluia, como diz a palavra, por meio de outro discípulo. E ali ele se assentou, juntamente numa fogueira onde estavam os guardas. E então a Bíblia diz que um deles olhou para uma mulher, reconheceu e lhe disse, esse daí é um dos dele. E Pedro diz, não sou. E então novamente perguntam para ele, não, mas você parece com ele? E ele diz, não sou eu, nem o conheço. E novamente perguntam, mas espera, você se parece com ele? E ele diz, não sou. Quantas das vezes na nossa caminhada nós negamos a Jesus como Pedro negou? Primeiramente nós começamos a seguir Jesus de longe, a observar de longe. Assim como Pedro, talvez por medo, talvez por receio. Só que aqui no caso de Pedro, esse medo mascarava um problema muito maior. O tratamento direto no caráter de Pedro. O medo ele só era uma cortina, porque de trás havia coisas que o Espírito Santo queria mexer. Irmãos, é muito perigoso nós seguirmos Jesus de longe. É muito perigoso. Você não manter uma vida de obediência, uma vida reta. É muito perigoso olhá-lo de longe, falar, não, eu vou observá-lo de longe. Mas você pode estar se perguntando, tudo bem, mas foi a circunstância que fez com que Pedro seguisse de longe. Mas as circunstâncias também nos fazem negar Jesus. Se nós não estivermos fortes e firmados naquilo que o Senhor tem. Pedro, ele foi influenciado pela circunstância. A circunstância ali de ser preso juntamente com Jesus, eventualmente, porque isso não aconteceria, porque já estava escrito, já estava predestinado, mas o medo pela circunstância de ser preso, de ser apreendido ali, fez com que Pedro negasse Jesus. E nós temos que ser firmes. Nós não podemos ser influenciados pelas circunstâncias, porque se nós formos influenciados, nós também negaremos Jesus. Vou dar um exemplo na Bíblia, 1 Samuel, Saul. Quando Deus manda matar os amalequitas, o que Saul fez? Pela circunstância, deixou o rei vivo. E o Senhor o negou por isso.
E aí nós encontramos em contrapartida João Batista, que independentemente de tudo não negou Cristo, não negou a palavra, não negou o Messias. Mesmo diante da morte, ele continuou firmado no propósito. Não se deixe influenciar pela circunstância. Seja firmado. Quantas das vezes as circunstâncias faz com que você negue Jesus? Amigos, lugares, trabalho, dinheiro. O que mais? Qual é a circunstância na tua vida que porventura talvez esteja fazendo você negar Jesus? Aleluias. Nós temos que pensar nestas coisas, porque às vezes nós estamos como Pedro. Nós até andamos com Jesus, mas ainda não entendemos o real propósito. Nós até caminhamos com Jesus, nós vemos coisas maravilhosas, mas nós não deixamos ser tratados no nosso íntimo. Aleluias. Irmãos, é muito profundo tudo isso quando a gente entende. Pedro, antes que o galo cante, você me negarás. Imagine como doeu para Pedro. E quando ele negou e o galo cantou, Jesus estava olhando para Pedro. E ele chorou amargamente. Amargamente. E aí começa a restauração de Pedro. Talvez essa noite você precise estar precisando ser restaurado. Ontem foi pregado sobre resgate. Pedro, ele foi um resgatado, mas até então Pedro não havia sido restaurado. Você está sentado aqui sobre essa cadeira, talvez você seja um resgatado, mas o Senhor, Ele quer te restaurar. Quando Pedro, ele chora amargamente, ali trouxe um arrependimento genuíno, porque veja bem, ele amou o Senhor dele, ele serviu o Senhor dele, ele até tentou defendê-lo quando foram prendê-lo, mas ele o negou. Porque ainda havia um desvio no caráter que precisava ser transformado por Cristo. Precisava sair o Pedro e entrar, aleluias, o discípulo o apóstolo a qual Jesus viu desde a primeira vez que o viu ali na praia. E assim é você, assim sou eu também. Nós temos que deixá-lo com que Jesus entre. Nós temos que nos arrepender. Nós temos que nos arrepender dos nossos maus caminhos. Nós temos que nos arrepender das nossas más condutas. Nós temos que nos arrepender genuinamente para que então venha a restauração. Todos nós temos algo para nos arrepender. Eu sei que você tem algo aí dentro de você que é como Pedro. Seja algo bom ou seja algo ruim, você em algum ponto da sua vida se parece como Pedro. E arrependimento é diferente de remorso. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos Pedro e Judas. Judas, ele sentiu um remorso. Ele não se arrependeu genuinamente. Ele sentiu um remorso, tanto que depois ele se enforcou. Pedro não. Ele sentiu um arrependimento genuíno. Tanto que a Bíblia deixa bem claro que ele chorou amargamente. Os irmãos sabem por que ele chorou amargamente? Por conta do sentimento de perca. Por conta do sentimento que ele pensou, acredito eu, que ele tinha se afastado do Senhor para sempre. Porque ele havia o negado, ele havia entrado em contradição com aquilo que ele falou: mestre, se necessário for, eu vou preso junto, eu morro junto. Ele chorou amargamente. E assim somos nós. A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. A única coisa que nos distancia do Senhor é as nossas más condutas, quando nós nos inclinamos para a carne. Nós temos que nos arrepender, é necessário se arrepender. Quando nós nos arrependemos, a restauração vem. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados, do nosso comportamento, o Senhor, Ele transforma, Ele faz tudo novo. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. E lá em João 21, a palavra diz assim, acompanhem comigo. Depois disso,
Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Versículo 3. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na palavra, mas os discípulos não o reconheceram. Versículo 10. Jesus disse: tragam algum dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Haviam 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. Versículo 15. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão: Simão, Simão, filho de João, você me amas? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. Então apacente minhas ovelhas, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu amo. Então alimente as minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então, alimente as minhas ovelhas. Eu lhes digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia aonde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e os outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com o tipo de morte que ele iria glorificar a Deus. Então Jesus disse: siga-me. No versículo 15, quando Jesus, ele repete a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Jesus estava falando para Pedro indiretamente, porque os irmãos lembram que nós lemos que Pedro falou: mestre, se necessário for, eu vou para a prisão e morro pelo Senhor. E Jesus, quando ele faz essa pergunta, ele está fazendo alusão àquela palavra. E então ele pergunta 3 vezes para Pedro, porque ali ele se encontra diante de um Pedro restaurado, diante de um Pedro com o coração quebrantado, diante de um Pedro com o coração aberto. Nesse momento, Jesus ele já havia glorificado o Pai, ele já havia cumprido o seu propósito, ele ali já havia estabelecido o reino como ele disse que havia de fazer. E ele então encontra Pedro com o coração aberto, porque Pedro ele havia se arrependido. Ele havia entendido que era necessário morrer o velho Pedro para que se estabelecesse sobre ele o novo de Deus. E então Jesus ele está diante de um Pedro renovado, de um Pedro ali com o coração aberto. Através do arrependimento de Pedro, através do amor e do perdão de Cristo, Pedro foi restaurado. Eu quero dizer para você essa noite que você, diante do perdão e do amor de Cristo e do seu arrependimento, você pode ser restaurado. Diante do amor e do perdão do Senhor, aleluias, e de você deixar o Senhor entrar, Ele pode transformar toda a sua realidade, como Ele transformou a realidade de Pedro, aleluias. E após esse encontro, Pedro ele entendeu o propósito, ele entendeu que era necessário deixar o velho homem, era necessário ser restaurado, era necessário deixar Jesus entrar para que ele vivesse a plena restauração. E eu quero te perguntar essa noite, com a autoridade do Espírito Santo, o Senhor te pergunta: tu me amas? Se tu me amas, deixa eu mudar o teu caráter. Tu me amas, deixa eu transformá-la ou transformá-lo. Tu me amas, deixa eu entrar nesse coração que você disse que ninguém pode entrar e deixa eu transformar. Tu me amas, deixa eu tirar as tuas capas, deixa eu tirar a tua máscara, deixa eu mexer na tua estrutura e na tua configuração. Tu me amas? O Senhor te pergunta esta noite: tu me amas?
Era indiretamente isso que o Senhor estava falando para Pedro. Tu me amas? Aí a gente às vezes fala, sim, eu amo, Senhor. A gente diz que ama, mas não quer deixar Ele entrar. A gente diz que ama, mas a gente não quer ser mexido. A gente diz que o ama, que o segue, mas não quer deixar Ele mexer na estrutura. Pedro, ele entendeu o real propósito. Quando ele entendeu, o Senhor disse, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Como eu disse, ele estava fazendo alusão àquele episódio, mas era porque naquele momento Pedro ainda estava muito cheio de si. Ele sempre queria ser o primeiro, ele queria ser o melhor. E aí quando Jesus ele fala isso, ele está relembrando ele daquele episódio. Por isso que ele pergunta, tu me amas mais do que a estes? Aleluias. E o Senhor te pergunta esta noite, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Dói a gente ouvir quando a gente não está aprumado do jeito que o Senhor quer. Dói a gente ouvir isso quando a gente reconhece que a gente tem capas, que a gente tem máscara e que a gente não quer ser mexido. Dói, mas quando nós entendemos o real propósito do Senhor e nós deixamos Ele entrar, nós entendemos que nós o amamos e nós estamos dispostos a ir com Ele a qualquer instância. E sabe o que é lindo? Jesus termina esse diálogo falando, siga-me. Vocês lembram que lá no começo, quando ele encontra Pedro a primeira vez, ele diz, siga-me. Jesus estava diante do velho Pedro. E aqui agora Jesus está diante de um Pedro restaurado. Então Jesus fala, siga-me. Então Pedro entendeu o real propósito da chamada. E a partir de então veio um novo Pedro. Um Pedro restaurado. Que após o nosso Cristo ter subido aos céus. Após o evento do Pentecostes. Ele se posiciona como líder de uma igreja. Como líder que numa primeira pregação 3.000 almas se converteram. Como homem de Deus que era tão cheio que por onde passava, aleluias, a sua sombra curava. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. É isso que o poder de Deus faz. É isso que o amor faz. É isso que o perdão faz quando nós deixamos Ele entrar e nos restaurar. É isso que Ele faz. Tu me amas? Tu verdadeiramente amas o Senhor? Verdadeiramente tu amas? Se questione esta noite. Feche os seus olhos. Vou contar uma história. Havia uma casa. E nessa casa, ela tinha 3 andares. Com muitos quartos. E nela morava um homem. Certo dia, ele ouve a porta bater. E então ele abre a porta, quando ele abre, ele vê Jesus. Quando Jesus então entra, ele fala, mestre, seja bem-vindo, a casa é sua, tá bom? Eu vou te levar para um quarto, e esse quarto o Senhor pode ficar hospedado. E então esse homem o levou ao primeiro andar. E ali Jesus, muito educado, entrou nesse quarto. E ali ficou hospedado e passou a noite. Quando foi de madrugada, começou a chover e ele ouviu um barulho muito forte batendo na porta. Então ele abriu a porta. Quando ele abriu a porta, era Satanás. Satanás então entrou na casa, lutou com esse homem, quebrou tudo e foi a madrugada toda essa guerra. E pela manhã Satanás foi embora. E o homem pela manhã todo machucado, Jesus saiu do quarto, ele falou, mestre, será que o Senhor não ouviu esse homem que estava, que o diabo entrou aqui nesta casa, e esse homem que veio trajado, dizendo que era uma pessoa, mas na verdade era o diabo, bagunçou tudo. Então Jesus disse,
Eu estava no meu quarto. Ele, mas o senhor não ouviu? Ele disse, eu estava no quarto que você me deu. Ele falou, então eu entendi. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar o primeiro andar da casa para o senhor e o segundo também. O segundo é seu. Jesus, muito bem educado, falou, tudo bem, muito obrigada. Vou voltar para os meus aposentos. E ali passou-se o dia, chegou a madrugada e novamente ouviu-se um barulho. Quando o homem, ele nem abriu a porta, porque ele já sabia quem era, o diabo só invadiu a casa. Tá. E ali no momento os dois começaram a lutar, foi aquela guerra, aquela luta, e o homem já estava desesperado. E ele gritava, e ali ele achava que Jesus não estava ouvindo, mas ele ainda não havia entendido o real propósito. Então Satanás foi embora. Quando foi pela manhã, Jesus saiu do seu aposento. E ali o homem falou, mestre, o senhor não ouviu? E Jesus ficou calado. Ele falou, não, eu entendo. Eu vou te dar a chave da casa, eu vou te dar a escritura da casa, eu vou te dar a posse da casa. Agora a casa não é minha, agora a casa é toda sua. Todos os andares são teus. Jesus, muito bem educado, disse, muito obrigada. Quando foi de madrugada, começou aquele barulho novamente. E o homem já ficou aflito porque ele sabia quem era, mas dessa vez Jesus foi e abriu a porta. Quando o inimigo viu ali sobre a porta, ele conferiu o endereço para ver se realmente era a casa. Bateu-se em retirada e nunca mais voltou. Nas nossas vidas nós somos assim. A gente quer dar partes para Deus. E com Jesus não é por partes, é por inteiro. E enquanto nós não entregarmos por inteiro, Satanás ele ainda vai ter legalidade sobre algumas coisas, enquanto nós não deixarmos o dono da casa conduzir todas as coisas. Tu me amas? O Senhor te pergunta esta noite. Se tu amas, deixa Ele entrar. Deixa Ele arrumar a casa do jeito que Ele quer. Se tu o amas de verdade, se arrependa. Se tu o amas, aleluias, toma a tua posição de discípulo, de seguidor, pratica e vai. Quando a perseguição dos cristãos começaram lá no século I, aleluias, alguns livros apócrifos falam que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de ser crucificado como mestre. Alguns textos apócrifos falam isso. E Pedro, ele se encontrou de tal maneira, ele foi restaurado de tal maneira, que desde então nada mais o parou, nem a morte. Então, essa noite, deixa Jesus entrar, deixa Jesus te restaurar e te transformar. Aleluias. As palmas, louvem ao Senhor, agradeço a oportunidade.